Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:01, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9 e também pelo nosso site preverfm.com.br. O nosso convidado de hoje é o Ricardo Pauletti. O Pauletti é comerciante, empresário, dirigente comercial, tem tanta coisa que o Pauletti faz na vida. Pauletti, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Júnior Quinteiro. Uma grande alegria poder estar aqui com você no seu belo programa aqui, o Radar, né? Na Prever FM, para a gente bater um papo aí sobre a nossa cidade, sobre o comércio, sobre as nossas atividades e interagindo aí com o seu programa e seus ouvintes. Assunto é o que não vai faltar e você pode participar também pelo 3440-1009. Daqui a pouco a gente volta. Prever FM. 12:08, este é o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você aqui pelo 100.9 da Prever FM, recebendo hoje o Ricardo Pauletti. Ô Ricardo, Pauletti, vou falar Pauletti, né? Eu falei Ricardo para quem tá ouvindo agora, para quem não conhece, difícil alguém não conhecer você, né, Pauletti? São quantos anos aí de comércio em Botucatu? Júnior, a minha empresa, né, Elete Informática, existe há 31 anos na cidade de Botucatu. Começamos em 1994, né? Sou aqui da cidade de Botucatu também. A minha família é oriunda da boa Vila Maria, né? Meus avós vieram de Pardinho para cá, foram produtores de café que vieram para cá há muitos anos, são as primeiras famílias a morar na Vila Maria. E a minha família também era muito tradicional da produção de roupas. Às vezes meus tios, meu pai, eles foram alfaiates por muitos anos, né? Então a gente tem essa veia comercial aí de bastante tempo. E aí eu voltando para Botucatu, né, em 94, eu resolvi me empreender na área de tecnologia, na área de informática, que ainda era bastante iniciante, né? E estamos aí na luta, né? Vendo todas essas mudanças ao longo desses 31 anos, na evolução tecnológica fantástica que a humanidade vive, né? Viveu e vai continuar vivendo, e com muita energia, muita alegria para sempre aprender e continuar com o nosso trabalho no comércio aí. Eu ia perguntar qual que é o segredo, Pauletti. Então você já falou, muita energia, mas existe algo a mais que você coloca no seu dia a dia para se tentar usar um termo aqui, acompanhando, né, toda essa evolução tecnológica, né? A gente tem que estudar muito, né? Conhecer os produtos que tem, saber o que o mercado está produzindo, o que está oferecendo, entender a demanda do cliente, quais as necessidades que ele tem, tentar orientar ele para que ele possa resolver o problema dele da maneira mais viável e econômica possível. E temos também que ter uma equipe, né? Sem uma boa equipe, colaboradores realmente engajados, num ambiente de trabalho, né, com muito acolhimento, com muito compartilhamento, as pessoas realmente vestindo a camisa. Eu acho que a gente conseguindo somar essas diversas coisas aí, a gente consegue tocar a empresa para frente e sobreviver nesse mundo hoje também, que é bastante competitivo e difícil. O que você mais vendia quando você abriu a loja, Pauletti? Olha, no início a gente sempre vendemos componentes de computadores, né? E fazíamos também a montagem dos componentes. Então nós iniciamos lá na época do XT, né, que era um dos primeiros computadores pessoais, que foi desenvolvido pela IBM, né, que era uma empresa americana multinacional. Pra você ter uma ideia, hoje ela abandonou o mercado de notebooks e de computadores, né? A Guinada, eles só fazem mainframes hoje, que são computadores de grande porte. E era a maior do mercado, né? A maior. Na verdade, a IBM foi vendo o nicho de mercado dos computadores pessoais, né? Batizou o nome do computador como PC, e ela chamou uma equipe de engenheiros que desenvolveram um computador pessoal, que era para as pessoas trabalharem em casa, para as pessoas se divertirem e para aumentar a produtividade na época, com os editores de texto, planilhas, né? Programas de desenvolvimento de gráficos, parte de programação para você desenvolver softwares, né? Então a IBM foi uma grande pioneira nessa área, que investiu pesado. E de lá para cá, né, a gente está andando e caminhando, e a gente vê que o desenvolvimento é cada vez mais acelerado. Então é um mercado bastante interessante, isso que me dá bastante energia e me motiva, né? Porque a gente nunca pode parar, a gente tem que estar melhorando. E eu imagino também, Pauletti, que existe uma grande dificuldade de todo comerciante, mas principalmente da tua área, de estar concorrendo com a internet, de estar concorrendo com o mercado paralelo.
E aqui no Brasil é um mercado injusto, né, Paulete? Porque você paga imposto, você dá emprego, você gera emprego, gera economia para o município e de repente além de acompanhar essa evolução tecnológica, ter que brigar com esse comércio paralelo, né? O comércio eletrônico, né? Ele tem uma estrutura fiscal bem diferente do que a gente enfrenta numa loja física, né? Eles têm algumas regiões que têm algumas isenções fiscais bastante interessantes e faz com que esses grandes players, né? Eles deixem os seus estoques nesses lugares. Então eles têm uma taxa tributária menor, além de, logicamente, um custo operacional menor, porque ele deposita o material lá, faz uma venda eletrônica sem a presença de pessoas, de colaboradores, que reduz também o custo, e ele consegue vender os produtos a um preço muito mais agressivo. É realmente uma dificuldade muito grande, mas a gente ainda tem, né, a capacidade de oferecer um serviço, um atendimento diferenciado, um contato com o produto, você ver o produto, você pegar, você ser orientado ali em loco, né? Para que você receber a instrução correta para você comprar esse produto, né, da área de tecnologia, e evitando que você às vezes compre um produto errado, né? A gente vê hoje, Júnior, muitas armadilhas, né? Onde o preço é usado como um grande atrativo. Então a empresa faz uma oferta bastante agressiva e por desconhecimento de quem está comprando, ele acha que está comprando uma coisa muito boa, quando na realidade ele está comprando um produto bem inferior. Então o comprador, né, a pessoa leiga, precisa tomar bastante cuidado nisso aí. Eu recebo bastante gente lá decepcionada com a compra, às vezes, de equipamentos por empresas online, né, inclusive grandes magazines e redes, né? Porque a forma como é colocado o anúncio, ele acaba atraindo pelo preço, sem que a pessoa se preocupe em entender a fundo, né? Às vezes o próprio anúncio não traz a informação correta, né? Traz uma informação dúbia e faz com que a pessoa acabe comprando pelo preço e no final se arrependendo. Então, realmente, o que você falou, é uma briga muito grande e a gente procura orientar mesmo essa pessoa diante dessa dificuldade, procurando a gente dar todo o suporte, mesmo às vezes a pessoa ficando sem assistência técnica, né? Porque também as pessoas acabam não pensando no pós-venda. E o pós-venda é muito importante. Paulete, antigamente, ou melhor, as pessoas que viveram o antigamente costumam falar, olha, há décadas atrás, na minha época, tudo era melhor. A TV durava mais, a geladeira durava mais, o liquidificador durava mais. Com peça de computador é assim também? Nas últimas décadas, você trabalhando com várias marcas, as grandes indústrias, elas fabricam para durar menos? Infelizmente essa é uma realidade. É assim mesmo? É assim mesmo. Os produtos hoje, eles são feitos para uma durabilidade média em torno de 5 anos. Uma das coisas, Júnior, que faz com que a indústria atue dessa forma é o próprio desenvolvimento tecnológico. Se você vai adquirir um computador hoje, um celular, ou um notebook, ou um tablet, você vai perceber que provavelmente daqui 3 anos ele vai estar já um pouco definhado. Não só pela qualidade, mas porque ele vai se tornando obsoleto diante das evoluções que os softwares vão apresentando. Então, com o chegar de uns 5 anos em média, você vai perceber que o seu equipamento começa a ter muita dificuldade para trabalhar com os softwares daquela época futura, daqui a 5 anos. Isso vai fazer com que o consumidor, né, diante das dificuldades, acabe tendo a necessidade de substituição do aparelho. Então, por isso que a indústria não vai fazer um aparelho para durar 20 anos mais, vamos dizer, com uma qualidade assim superior, porque essa não é a vida útil estimada do aparelho. A vida útil estimada do aparelho é de média de 5 anos, mas ela pode durar até mais, né? E o durar mais, Júnior, vai depender da exigência do usuário, né? Tem usuários mais simples, que usam as funções mais básicas, podem usar o equipamento por mais tempo, né? E na área de informática a gente também pode fazer uma reforma no seu equipamento. Então às vezes você tem um notebook, você comprou algum tempo atrás, ele já está um pouco defasado, você levando numa empresa especializada, você pode fazer uma atualização. Isso permite com que o seu equipamento possa ser utilizado por mais alguns anos ainda. Então também é uma forma de a gente ajudar o consumidor a que ele evite de gastar um dinheiro imediato e consiga ser bem atendido por um tempo mais longo.
Você disse, a gente falou da IBM, né, que já não está mais nesse ramo. E as marcas, elas vão mudando muito também, né, Paulette? Por exemplo, eu tinha um Sony Vaio, acho que eu comprei com você, inclusive. Agora já não existe mais Sony, é só Vaio. Nem sei se a Vaio existe. Depois eu comprei com você um Dell também. Que a Dell continua. Essa dança de marcas é muito grande também, né? Sem dúvida, né? Empresas grandes, né? Você mencionou a Sony, por exemplo, diversos itens que ela produzia, hoje ela deixou de produzir. Nós temos hoje uma pressão muito grande de alguns tigres asiáticos, né? Sendo deles o maior a China, que eles têm uma capacidade de produção a um preço bastante agressivo, né? Isso aí dizem, né, por uma série de coisas, falam só em mão de obra barata, mas não, existem subsídios dos governos também e uma série de investimento que os estados fizeram, né, para que essas cadeias produtivas se tornassem muito agressivas, inundando o mundo com esses produtos, né? Então o Sony, que é uma marca japonesa, por exemplo, diante dessa dificuldade da queda das margens de lucros, acabou abandonando a produção de notebooks, né? A IBM é a mesma coisa. A IBM produzia computadores pessoais, computadores de mesa, notebooks, e acabou também abandonando o mercado. E outras marcas, né, de celular, como a Nokia, por exemplo, foi muito famosa. Nokia, nossa. A Nokia era japonesa, queria, né? Ela é norueguesa. Tá. Me fala. Isso, não, é uma empresa europeia. Era uma marca que era um celular top de linha, que todo mundo queria ter né? Dominou o mercado por muitos anos, né? E outras empresas aí da área de fotografia, Kodak, por exemplo, né? Então a gente vê que esse mercado de tecnologia, ele é um mercado muito instável e muito difícil, né? Então empresas grandes empresas com muita produção e valor alto, às vezes fazem investimentos errados e acabam perdendo o mercado e até sumindo do mercado. Então realmente é um desafio muito grande, né? A Kodak que você citou, ela talvez seja o maior símbolo daquilo que a gente não pode deixar, não pode, como é que eu posso colocar? Jamais eu posso julgar o futuro, né? A Kodak é o maior símbolo disso, porque ela navegava sozinha no mundo da fotografia, da imagem, né? De repente ela não apostou no futuro, não, Paulette? Que coisa louca essa história da Kodak, né? É uma história bastante importante e emblemática, né? Para todo mundo que é da indústria, do comércio, né? Estudar o caso da Kodak. Eles eram os maiores produtores de máquinas fotográficas, de filmes, né? Eles nadavam de braçada. E inclusive, né? Tem a história de que a fotografia digital surgiu na Kodak, né? Engenheiros da Kodak desenvolveram o projeto, desenvolveram o protótipo e estavam para começar a produzir. Mas aí a direção pensou, poxa, eu vou fazer uma máquina que não vai precisar de filme, não vai precisar de papel, eu vou dar um tiro no meu próprio pé, né? Foi uma estratégia da empresa, mas aí ela segurou esse projeto. Só que o mundo caminha a passos largos, aí outras empresas desenvolveram projetos similares. Como a Sony, né? Como a Sony, exatamente, né? E essas máquinas digitais surgiram, né? E acabaram engolindo a Kodak e a máquina fotográfica foi transferida para o celular também, né? Assim como outros serviços, o celular é um grande exterminador de equipamentos, exterminou o GPS e muitas pessoas exterminou o computador. Tem muita pessoa que não usa mais computador porque passou a utilizar apenas o celular para fazer tudo o que precisa. Então eu considero o celular o maior exterminador de tecnologias que tem, porque ele realmente incorporou diversos serviços, né? Que estão dentro dele hoje e está na sua mão, né? Ele está em qualquer lugar, está no seu bolso e ele é muito agressivo, então ele acabou dominando o mercado, né? Se você tirar o celular da mão de uma pessoa, a pessoa hoje entra em pânico, né? Às vezes a pessoa é uma dependência muito grande, a pessoa fica sem o celular, parece que ela tá amputada, vamos dizer assim, né? Então é uma coisa terrível ficar sem aquilo lá, né? E você acha que a China vai chegar nesse mercado e vai desbancar as duas grandes marcas hoje, que é a Apple e a Samsung? A China tem crescido muito, né? Em diversos mercados. Inclusive eles trazem diferentes marcas, né?
Nós temos uma marca chinesa que cresceu muito aqui no Brasil. Que é a Xiaomi. É a Xiaomi, né? É Xiaomi que fala, né? Eles cresceram muito no Brasil, eles têm distribuição, tem produção aqui, montagem, né? Tem até carro, né, Paulete? E tem até carro, eles fazem câmeras de filmagem, eles fazem de tudo, né? Drone, eles têm tudo quanto é produto, são impressionantes, né? E tem um celular de muito boa qualidade, né? Comparável a essas duas grandes marcas, né? Não é tão top quanto um celular da marca mais famosa que é o Apple, que é o iPhone, né? Mas eles têm qualidade também suficiente e estão conquistando o mercado. Eu acho que a China hoje é um grande desafio, né? Para o mundo entender da onde eles vieram, aonde eles estão e aonde eles querem chegar, né? E eles são muito agressivos, né? Inclusive hoje a gente vê, né? Carros chineses sendo montados e produzidos no Brasil, e ao mesmo tempo a gente vê empresas tradicionais que vêm desde os primórdios, né, da indústria automobilística brasileira, deixando de trabalhar aqui, né, por uma série de fatores, transferindo a sua produção para outros lugares, devido, né, a essa atuação, né, das empresas chinesas com muita força e muita energia. Bom, daqui a pouco a gente volta a bater um papo com o Paulete aqui no Radar da Prever FM. Você continua sintonizado. Radar Prever FM. Meio-dia 29, voltamos com o Radar, música e conversa boa, recebendo hoje o Ricardo Paulete. E no intervalo a gente lembrava de uma outra marca, né, Paulete, que sumiu, BlackBerry. Exatamente, né? Uma marca também foi ícone famosa. Também, não, Paulete? Ícone, todo mundo queria ter um BlackBerry. Eu nunca consegui ter um BlackBerry. Você já teve um BlackBerry, Júnior? Eu já tive um. Não era dos melhores modelos, mas eu tinha lá aquele tecladinho durinho, né? Foi a primeira marca a lançar teclado, né, Paulete? Exatamente, foi uma inovação muito grande, né? Era um celular topo de linha, né? Que todo mundo queria ter. E você vê, com o passar do tempo, as mudanças, né? Com surgimento do iPhone com a tela touch, eles ficaram também insistindo, né, nessa tecnologia. E o que eu falo, Júnior, surge uma tecnologia melhor. Se a empresa, mesmo sendo de grande porte, não tiver essa visão de migrar, de se rearticular, de se preparar, ela acaba ficando para trás, né? É a mesma coisa que eu falo hoje pro comércio, né, pro comerciante. O comerciante hoje ele tem que analisar o mundo à sua volta aí, né? Entender o que está acontecendo e tem que se reinventar, procurar novas alternativas, né? A gente vê aí bastante comerciantes acabando ficando assim desanimados, né? E pela concorrência que a gente sofre. E eu falo, não pode desanimar, tem que procurar algum nicho de mercado, alguma ideia, alguma inovação, usar da tecnologia, né? Das redes sociais, da comunicação, né? Da divulgação, né? Chegar no seu cliente, localizar o seu cliente e continuar subsistindo, né? E eu falo sempre, a propaganda é a alma do negócio, né? Você tem que ser lembrado. Inclusive a gente vê hoje, se você for ver aqui, né, numa rádio, né? Uma Prever FM, a tecnologia embarcada, as formas como você chega no ouvinte, né? Você não chega só pelas ondas do rádio, né? Você chega de diferentes maneiras. Então a sua penetração aumentou muito. Se eu tiver, por exemplo, viajando e eu posso escutar a sua rádio, né? Então isso é uma mudança, uma evolução muito grande. E as rádios que não fizeram isso, né, Júnior? Você que é de rádio há muitos anos. Exato. O que aconteceu com essas rádios? Sumiram. Sumiram. A gente vai lembrar da F8, por exemplo. Que, aliás, a concessão da F8 é a Prever FM. A F8 não conseguiu migrar pro FM, né? Hoje em dia o rádio virou basicamente TV, né, Paulete? A gente tá com 3 câmeras aqui, a gente tá sendo visto nesse momento no site, ao vivo. A rádio que não migrar para isso tá fadada a ser uma Kodak da vida, né? Exatamente, Júnior. Então a gente tá vendo aqui, né, ao vivo e a cores, né, o que é a tecnologia impactando nas nossas vidas. Quando né? que a gente ia imaginar isso, né? Quando eu era garoto, morava lá na Vila Maria, eu fui no Senac fazer um curso de datilógrafo, né? E a gente digitava na folha, errava, apagava, né? Na máquina de escrever? Máquina de escrever, né? Eu sou dessa época, meus cabelos brancos não deixam mentir, né? E eu aprendi a datilografia numa máquina, né? Olivetti, né? Cadê a máquina Olivetti hoje, né? Tem muita gente que talvez nem conheça. Nós temos lá
em Rubião, lá no cartório, uma belíssima coleção de máquinas, né? Que eu conheci lá outro dia, que fui fazer um serviço lá, é uma coisa mais linda do mundo, mas a máquina não tem mais função pro nosso dia a dia, né? O computador engoliu as máquinas e a Olivetti, que era uma grande empresa produtora de máquinas de escrever, praticamente também sumiu do mercado. E no lugar entrou o computador, né? O computador entrou fazendo todo esse serviço aí de edição de texto, né? De documentos, de armazenamento, de envio, né? A gente tá vendo aí, por exemplo, o Correio, né? Umas notícias sobre o Correio, que está com dificuldade financeira, né? O Correio vivia de enviar cartas, né? Nossa. Isso já assumiu faz muito tempo, ainda tem, né? Mas não o volume que era antigamente, né? Então o que eu falo, né? Nós, né? Seres humanos viventes nesse mundo de hoje, né? No ano aqui de 2026, a gente tem que estar antenado à nossa volta, o que está acontecendo, né? Eu fico imaginando, Paulette, você que mexe com tecnologia então desde 1994, né? Então, nessa época, o Paulette foi lá e fez um curso de datilografia. E nós tínhamos as máquinas Olivetti, e algumas delas eram bonitas, né, Paulette? Eletrônicas já, né? Eu me lembro do meu pai era da Receita Federal, ele ficava no gabinete, na sala dele lá, ele ficava uma rapidez, uma velocidade, eu achava aquilo incrível, né? Você conseguia já, Paulette, visualizar lá em 94 que a gente ia ter enormes avanços da tecnologia? E o que você visualiza hoje pro futuro? Quando eu entrei na universidade em 1985, já existiam alguns primeiros computadores aqui na Unesp, né? Eu fiz o curso de engenharia agronômica na FCA, né? E a gente aprendeu já naquela época alguma coisa de programação e já aprendia a parte de informática, só que era bem diferente do que era hoje. E naquele momento eu fiquei bastante interessado pelo assunto, pelo ramo, né? E com o passar do tempo acabei enveredando nessa área em 94. E a evolução foi assustadora, né? Tanto que me atraiu bastante o fato, né, de que ver que realmente o computador tinha vindo para ficar e ele iria engolir diversas formas da gente fazer os nossos trabalhos, né? Como você mencionou do teu pai da máquina, hoje não existe mais isso. Então essa evolução foi dando para mim, né, uma visão de futuro bastante importante de saber para onde a gente ia caminhar. E isso aí realmente não para, né? Eu acredito que nós, num futuro próximo, vamos cada dia trabalhar menos, né? Nós, seres humanos, vamos transferir o nosso trabalho para as máquinas. As máquinas vão fazer o que nós fazemos hoje, né? A gente está vendo aí um desenvolvimento assustador da parte de robótica, né? Desses androides que vão fazer coisas incríveis. Nós já temos na indústria hoje, né? A chamada indústria 4.0 aí, ela é praticamente toda robotizada, né? Se você vê aí um vídeo de uma indústria automobilística hoje, você vai ver que tem muito poucos funcionários. A maior parte das operações são feitas por robôs de grande porte que fazem as operações que os seres humanos faziam, né? Então esse caminhar da tecnologia, da robótica, da tecnologia, da informação, né? Da comunicação, vai fazer com que o ser humano trabalhe cada dia menos, né? E o Estado, né? O Estado que, teoricamente, né? Precisa enxergar isso, nossos políticos, nossos governantes, vão ter que entender que isso aí é irreversível e vão ter que estudar uma nova sociedade, desenvolver uma nova sociedade, fazendo com que ela seja estável diante de todos esses desafios, né? Porque a gente sabe que o trabalho, ele é gratificante, né? A gente sai de casa, vai trabalhar, gosta do que faz, tem interação com as pessoas, né? E como nós vamos reagir, né? Se um dia a Júnior chegar e falar assim para você, olha, você não vai precisar fazer mais nada, você vai receber um X aí por mês, né? E você vai ser um ser vivente que não vai precisar fazer nenhum trabalho. Mas eu acho que o futuro talvez seja esse aí. Que loucura, né? Alguns meses atrás a gente entrevistou aqui o Lully. Conhece o Lully, né? E o Lully falou assim, olha, eu até brincava com ele nessa questão da tecnologia. Eu falei, pra onde que a gente vai chegar, né? Daqui a pouco uma pessoa vai sair de dentro da tela para falar comigo, né? E ele tava falando que em Dubai, a segurança nos bairros, ela é feita por cachorros androides. Eu falei, mas isso eu via nos Jetsons, né? Algumas décadas atrás, ou seja, a gente vai chegar na ficção científica, né, Paulette? Com certeza, né? Quando eu era pequeno, eu li aqueles livros do Júlio Verne. Nossa! Né?
Ele falava, só que a gente já lia aquele livro que era bem antigo, sei lá, de 1700, acho 1800. A gente lia, né, falando que o homem ia chegar à lua, que o homem ia ter submarino, né? Júlio Verne veio do futuro, né? Só pode. Ele já previa tudo isso. E se a gente começar a ver, né, esses livros de ficção científica, esses filmes, né, que o cinema nos traz, né? É uma coisa bastante. Um dia eu tenho certeza que vai chegar. Eu acho que a humanidade vai caminhar para isso, né? Se bem que às vezes a humanidade volta para trás, né? Com a violência, com as guerras, com a fome, com a destruição, né? Com a ganância. Às vezes a gente fica um pouco decepcionado, né? Com o que a gente vê à nossa volta, com os nossos governantes cuidando apenas de interesses próprios, né? Em vez de se pensar pelo da coletividade. Então acho que nós temos grandes desafios pela frente aí. Rápido break, daqui a pouco a gente volta com o Radar conversando com o Ricardo Pauletti aqui na Prever FM. 12:41, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você, recebendo hoje o Ricardo Pauletti. Ô Pauletti, você além de comerciante, de empresário, você participa de diversas atividades, né? Você consegue contabilizar hoje tudo que você faz ou não? Bom, eu faço parte da diretoria da Associação Comercial Empresarial de Botucatu, né? Foi o último presidente, inclusive, né? Último presidente, ainda faço parte da diretoria. Hoje você é vice. Eu sou vice-presidente, E a Associação Comercial, uma entidade centenária, né? 103 anos de existência. Ela trabalha em prol do comércio de Botucatu, né? Trabalha em prol da proteção e cuidar do crédito, que é um fator bastante importante, né? Para o comércio, para você incrementar, né? Dar nota para os bons pagadores, vamos dizer assim, né? E ela trabalha com diferentes ferramentas através do nosso player de serviço que nós temos, né? Nós temos hoje em torno de 350 empresas associadas, né? A gente faz cursos, treinamentos, né? E temos diversos serviços que a gente oferece. E cuida também, importante, da relação com o poder público, o poder legislativo, né? Nós temos representantes no estado, temos representantes no governo federal, né? Que levam as demandas do comerciante, né? Demandas essas que nem sempre são muito bem atendidas, né? Infelizmente, né? Mas a gente leva essas demandas que são importantes. Nós fazemos essa representação do comércio de uma maneira geral. E trabalho como sendo membro da Associação Comercial, trabalho também numa cadeira do Conselho Municipal do Turismo e tenho também uma cadeira no Conselho Municipal do Meio Ambiente. No Conselho Municipal do Ambiente, fui eleito agora no começo do ano como presidente do Conselho do CONDEMA, né? Que também é um órgão muito importante para a cidade de Botucatu, que cuida da nossa natureza, dos nossos recursos naturais, né? Que trabalha com diversas ONGs e poder público inserido, OAB, né? Então tudo que é feito a nível de projeto, né? De residencial, loteamentos, a parte ambiental passa por esse importante conselho. Estou como presidente, né? Então é uma forma da gente ajudar a nossa cidade participando, né? E deixo aqui os comerciantes de Botucatu, né? Que se engajem, né? Na nossa associação comercial, que nos procurem com suas demandas, que venham participar, se associar. Nós temos uma mensalidade bastante baixa, né? Que é importante a gente ter essa representação. O comerciante está inserido lá, trazer as suas demandas e fortalecer a associação para que ela realmente possa trabalhar na cidade de Botucatu. E hoje a Associação Comercial, ela recebeu também o antigo CDL, né? O CDL e a Associação Comercial eram duas instituições que tínhamos aqui na cidade de Botucatu que são convergentes, né? Foram criadas em tempo anterior e hoje elas estão congregadas todas no chapéu aí da Associação Comercial. Então a Associação Comercial, 103 anos, é um orgulho para a cidade de Botucatu ter uma associação tão perene assim e por onde já passaram tantas pessoas importantes para nossa cidade. Você também preside a ABAR hoje, né, Pauletti? A ABAR é a Associação Beneficente Arte Real. Exatamente, estou como presidente da ABAR. A ABAR é uma instituição que congrega 350 membros, né, aqui da cidade de Botucatu, e ela tem toda a sua finalidade 100% voltada a produzir recursos, e não são recursos públicos, são recursos que a gente consegue na sociedade através do engajamento dos nossos associados e através de eventos que a gente faz na cidade de Botucatu com esse cunho de arrecadar valores para que a gente possa
auxiliar em campanhas de outras instituições aqui da cidade de Botucatu. A gente participa, por exemplo, fizemos agora recentemente no mês da Páscoa, né? Uma campanha onde nós conseguimos a arrecadação de chocolates para doação para quase 4.000 crianças da cidade de Botucatu, de creches, de instituições que cuidam de crianças, né? Nós montamos uns kits de Páscoa e fizemos essa entrega com a maravilhosa colaboração dos nossos parceiros e doadores, né? E vamos fazer agora também no dia 16 de maio, lá no Espaço Daruma, a partir das 20 horas, um jantar beneficente que vai ser noite italiana, né? Um belíssimo cardápio, né? Típico da nossa de Itália, massas, né? De massas, da nossa querida Itália, que tem onde temos muitos descendentes de italianos aqui na cidade de Botucatu. Nós vamos fazer lá com o buffet do Daruma, né? Do nosso parceiro Samir Abdala, e estamos vendendo os ingressos, né? É um valor de R$150, um preço bastante bacana, e onde será servido esse excelente cardápio já com as bebidas todas inclusas. Então as pessoas que quiserem participar, né, de uma bela festa, nós vamos ter a grata satisfação de receber a banda Carisma com o seu cantor famosíssimo, né, Miguel Galvani, que já esteve nessa bancada aqui. Isso, o Miguel Aparecido preparou um repertório italiano, tá treinando italiano, fazendo aula de italiano. Então vai ser uma festa bastante bacana, descontraída. Então conclamo aí os munícipes de Botucatu que quiserem reservar. Nós temos mesas com 6 e 8 lugares. Cada um que entrar vai ter um lugar na mesa, né? Então, se tiver um grupo de amigos aí, quiser fechar uma mesa, pode entrar em contato comigo. Vou deixar meu celular: 14 99127 2534. Repete pra gente, Paulete. 14 99127 2534. Pode mandar uma mensagem, a gente manda para vocês o mapa das mesas, e a gente vai ter uma noite muito legal no dia 16 de maio, né? Para nos confraternizarmos e assim também fazer recurso para nossa querida ABAR, para que ela possa desenvolver as suas atividades filantrópicas. E quem está no trânsito não conseguiu anotar o telefone do Paulete, no portal Acontece Botucatu tem uma notícia lá que surgiu no fim de semana falando justamente sobre esse evento. A ABAR também, Paulete, é a principal parceira do McD Feliz aqui em Botucatu, né? Exatamente. Hoje nós somos, no Brasil todo, nós somos a 4ª maior cidade em valor arrecadado no dia do McLanche Feliz. E a Associação Beneficente ABAR há bastante anos vem trabalhando nesse sentido. Então o que nós fazemos? Nós coletamos os tickets, né? Com a FAMESP. A FAMESP nos envia os tickets, nós fazemos a venda com a colaboração dos munícipes de Botucatu e dos nossos membros, e nós pegamos todos esses lanches, né? E nós doamos depois os lanches para as creches, instituições de caridade que acolhem crianças da cidade de Botucatu. E esse valor arrecadado, 100% do valor arrecadado pelo Instituto Ronald McDonald's, vai para o nosso hospital de câncer infantil aqui da cidade de Botucatu, que faz um trabalho maravilhoso no combate dessa difícil doença que acomete muitas crianças. Então, é um trabalho bastante importante. Botucatu vem crescendo a cada ano mais nessa campanha, né? Que é uma das grandes campanhas que a gente faz, entre outras. E isso também é uma grande alegria da gente poder estar fazendo esse trabalho aí pela cidade, pelas nossas crianças, e fazendo Botucatu ser uma referência, né? Pelo porte da nossa cidade, eu posso dizer que a gente esteja em primeiro lugar. E agora com o nome Distância Turística, Paulete, o que muda para o comércio? Bom, é uma grande conquista, né? Nós tivemos recentemente aqui a presença do secretário, né? Que agora se desvinculou do cargo, né? Estadual aí, o Lucena, né? Que nos apoiou bastante durante a sua gestão. E Botucatu, Júnior, vem com esse trabalho de desenvolvimento do turismo, não é de hoje, é de bastante tempo, de outras gestões, né? Nós estamos colocando um tijolinho de cada vez nessa importante conquista, e vai trazer para Botucatu, além de novos recursos para que a gente possa investir nas nossas atrações turísticas,
traz também uma visibilidade muito grande. E nós estamos recebendo, Júnior, diversos empreendedores, né, que vêm de outras regiões, vêm investir no setor de turismo aqui, na área de restaurante, hotelaria, pousadas, né, guias turísticos. Então nós temos aqui, com a bênção de Deus, né, do grande arquiteto do universo aí, nós temos belezas naturais maravilhosas que passam a ser usadas e conduzidas de uma forma adequada, trazendo pessoas de fora, trazendo renda, gerando emprego, gerando trabalho, e isso também repercute no nosso comércio, né? O nosso comércio também tem a oportunidade de desenvolver essa área. Inclusive na associação comercial estamos desenvolvendo também agora um departamento do setor de turismo para que os empresários possam ter também um apoio nessa área, para que a gente possa também identificar as demandas, os problemas, né, que a gente tem, onde precisamos investir, o que precisamos melhorar. Então acho que isso foi uma grande alegria para a cidade de Botucatu e realmente é fruto do trabalho de muita gente. Inclusive eu faço parte do conselho, né, do turismo, e muito me agrada participar lá. É um conselho vibrante, com pessoas engajadas, e eu falo, Júnior, isso é trabalho, trabalho e trabalho. E Botucatu tem muita gente que trabalha. Então isso é uma coisa me deixa muito feliz. Paulete, de tudo que a gente falou aqui que você atua, como é que você foi fazer engenharia agronômica? Uma vez eu estava caminhando no Lajeado com o Lucas Machado, eu falei, vamos procurar o Paulete aqui. A gente achou 91? Me formei em 1990. 90. Quase acertou. Então, minha família tem origens na lavoura, né? Na lavoura de café. Sempre tivemos contato com a produção agrícola, né? Meu avô era um grande apaixonado pelo plantio, então desde pequeno ele levava a gente no sítio, levava a gente para plantar as coisas, pomar. Então a gente tem essa raiz, né, na terra. E aí eu acabei, né, quando estudante, resolvendo ingressar na engenharia agronômica. Entrei aqui em Botucatu na FCA, uma faculdade sensacional. Tive professores aí de muita qualidade, gabarito muito bom, né? Me formei em 90, trabalhei até 94 na área, quando aí acabei resolvendo voltar para Botucatu. Trabalhei no Nordeste, né? Mas a saudade da minha terra bateu mais forte, acabei pedindo demissão de lá e vindo para Botucatu. Trabalhei ainda mais um pouco, prestando alguma assessoria, e aí engrenei no mundo da informática, e realmente eu vi uma porta aberta, o cavalo passando, o arreio prontinho, era só subir no cavalo e sobreviver. Então foi isso que me fez. Paulete era do agro também, o que você fez lá no Nordeste? Eu trabalhava com a produção de frutas para exportação. O Nordeste, a região lá de Petrolina, né, em Juazeiro, passa o Rio São Francisco no meio, uma área de irrigação muito grande, frutas de altíssima qualidade, e a gente trabalhava com a produção, colheita, embalagem e exportação. A gente exportava muita fruta e hoje mais ainda, né? O Paulete é filho do professor Paulete de Geografia, tem muita gente que está ouvindo agora vai lembrar. Você recebe muito, ou tive aula com seu pai, ou quando descobre que seu pai era o professor Paulete? Recebo ainda hoje, né, bastante alunos dele, inclusive que trabalham no comércio, né? Às vezes eu vou em alguma empresa aí fazer visita, levar algum computador, alguma coisa, o pessoal sempre pergunta, você foi aluno do professor, você é filho do professor Paulete? Sim, sou filho do professor do Paulete. Eu acho que a profissão de professor é uma das mais maravilhosas que tem, né? E marca, né, Paulete? Marca as pessoas, né? Outro dia eu estava num evento aí, lançamento de um livro, e eu não lembro o nome dele agora, ele trabalhou na produção do livro, né? E ele veio me falar, você é filho do professor Paulete? Eu falei, sou. Eu quero que você mande um grande abraço pro seu pai, que eu tenho uma coisa que seu pai me ensinou. Eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim para mim, quando você for tomar partido, tomar uma decisão sobre alguma coisa, você antes leia diversas opiniões, estude diversas opiniões, leia diversos livros, para que você possa tirar a sua própria conclusão. Não parta para apenas a opinião de uma pessoa, né? Então eu lembro que ele falou, isso me emocionou muito, né? De ele ter vindo falar isso para mim depois de tantos anos, e hoje ele trabalha na parte de escrever livros, editar, né? Trabalha com essa parte de diagramação. Então eu achei bastante bacana aí
E outro dia eu peguei um Uber aqui na cidade também, e aí o motorista do Uber falou que tinha sido aluno do meu pai lá no Colégio Gomes Pinheiro, né? Onde ali hoje é a delegacia de ensino, né? Que foi fechado e transformado em delegacia de ensino. Meu pai trabalhou muitos anos ali. E aí ele contou para mim as peripécias que ele fazia e as orientações que meu pai dava. Então o professor, ele não só ensina, né? Mas ele orienta, ele dá instrução, ele se preocupa com o aluno, ele quer ver seu aluno bem, né? E acho que a maior alegria do professor é ver realmente no futuro encontrar, né? Um ex-aluno, né? Feliz, bem realizado socialmente, economicamente, né? E eu acho que isso é a maior gratidão que um professor pode receber. Aqui, ó, fui aluna da dona Diva e o professor Paulette, excelentes professores na Escola Martinho Nogueira. Quem falou aqui foi a Ana Luísa. Minha mãe também é professora aposentada, né? Deu muitos anos aula no Martinho Nogueira. Meu pai deu aula no Martinho Nogueira também. Depois ele foi transferido pro IECA, encerrou a carreira aos 65 anos de idade. Eu me lembro dele no IECA. Sendo professor no IECA, isso aí. Muito bem. 12h57, olha, renderia assunto para uma tarde inteira aqui o Paulette. Paulette, obrigado pela sua presença aqui e por aceitar o nosso convite. Obrigado, Júnior. Uma grande alegria estar aqui falando para os seus ouvintes nesse belo programa no radar aqui, nessa rádio, né? A Prever FM, que é realmente um grande ganho para a cidade de Botucatu ter mais um meio de comunicação dessa envergadura, né? Levando informação, levando notícia, levando entretenimento, né? Eu acho que a rádio é uma coisa maravilhosa. Eu adoro escutar rádio, escuto sempre, tenho os aplicativos no celular, escuto no carro, às vezes vou viajar, ligo o rádio, fico escutando notícia, né? Às vezes a minha esposa Malu até fala, bota uma musiquinha aí, eu fico escutando notícia. Sou um viciado em notícia, né? Informação. Então, parabéns pela rádio, belíssima, e que Deus, né? O grande arquiteto aí que nos rege, ilumine você aqui na rádio. Obrigado, dê toda a força e toda a energia, todo o grupo da Prever FM aí, que são também empresários de grande dedicação à nossa cidade, que amam a nossa cidade e fazem da nossa cidade ela cada vez um dia melhor. Valeu, Paulette. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.